Então, para começar a falar sobre força bruta, ou sobre pré-processamento, a gente pode pensar em algum problema. Tipo, o que é um problema que é interessante usar um pré-processamento? Geralmente, é um problema que você acaba repetindo muitas vezes o mesmo subproblema. Então, quando é um problema, por exemplo, o exemplo que a gente viu na sala, Fibonacci, onde o mesmo f de n vai ser usado várias e várias vezes para calcular os outros f's de n mais um, f de n mais 2, f de n mais 3, por exemplo, a gente pode usar o pré-processamento para pegar essa resposta de maneira mais rápida, em vez de ter que ficar calculando todas as vezes. E uma coisa interessante é, quando os números de casos a serem calculados é pequeno. Pequeno quanto? Você pensa, bom, pequeno o suficiente para o seu código conseguir guardar. É esse o pequeno que a gente está falando aqui. Não precisa ser 10, 15, mas pode ser 10 a quinta. Se você conseguir calcular de maneira rápida 10 a quinta valores e manter eles guardados para você poder acessar, ou 10 a sexta, tá tudo certo. Desde que você consiga manter o programa e sem guardar nenhum array de tamanho absurdo, ou tentar calcular casos que assim vão além do limite que o seu computador conseguiria, tá tudo certo. Então, basicamente, a gente vê aqui um problema motivacional, motivador. Dada uma lista de inteiros A, de tamanho n, que vai até 10 a quinta, responda que pedidos, que também vão até 10 a quinta. Cada pedido contém dois índices, L e R. Sua resposta deve conter a soma dos elementos do subconjunto delimitado por L e R. Então, basicamente, a gente pode vir aqui e ver esse problema da seguinte forma. A gente vai receber uma lista aqui, ó. Ele vai dizer o tamanho da lista e vai dizer quantos queries ele vai fazer. Então, por exemplo, ele passou a lista aqui: 9, 1, 2, 7, 4, 1. Aí ele vai chegar e falar, ó, eu quero a soma entre os elementos 1 e 2. A soma dos elementos 1 e 2 é isso aqui, o primeiro e o segundo elemento. A soma entre 9 e 10 ou entre 9 e 1 é 10. E aqui estaria a resposta, 10. Aí ele fala entre o 4 e o 4. O 4 e o 4 é o 7. Aí ele vem aqui 7. Agora ele faz entre o 2 e o 6. Ou seja, entre o segundo elemento, ó, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele quer a soma desse range todinho. Nesse caso seria 1 mais 2, 3 mais 7, 10 mais 4 mais 1, 15. Essa seria a resposta. Aí você tá, tipo, ok, tudo bem. Pra gente pegar a soma de um range, como ele tá pedindo, eu poderia simplesmente começar com um ponteiro aqui, onde ele tá pedindo, e iterar até o final e somando. E sim, de fato você pode. Mas bora pensar aqui como é que seria a complexidade disso. Para cada query, o pior caso para o seu código, que itera pela lista inteira e sai somando, ele seria um caso onde é, ele pede o início da query e quer que você vá até o final. Se ele pede o início da query e quer que você vá até o final, basicamente ele está te dizendo itere pela lista inteira. E a gente sabe que a lista tem tamanho de 10 a quinta. Então, nos que pedidos, nos 10 a quinta pedidos, você iteraria por 10 a quinta elementos. Ou seja, você faria 10 a quinta vezes 10 a quinta queries, que dá 10 a décima. Então a gente consegue ver que apesar desse código funcionar, ele não é interessante para resolver o nosso problema, porque ele é muito lento. E a gente consegue resolver isso de maneira mais rápida. Como? Com um pré-processamento. Então, qual é a ideia do pré-processamento? Basicamente, a ideia do pré-processamento é a gente pegar essa lista e, em vez de trabalhar com essa lista, a gente trabalhar com uma lista de soma acumulada, que seria, nesse caso aqui, para essa lista seria essa, que seria gerada. O que está acontecendo aqui?
Basicamente, a gente inicia ela com um zero e ela vai ter um elemento a mais, como vocês podem ver. E para cada índice, em vez de a gente guardar o valor do elemento, a gente vai guardar o valor do índice anterior mais esse elemento. Então, por exemplo, aqui no 9 seria 0 mais 9. Aí eu botei 9. Aí aqui o próximo elemento vai ser 9 mais 1. Ou seja, eu estou fazendo um acúmulo dos valores de todos os valores na lista até o final. Então, o último elemento, basicamente, ele tem a soma de todos os valores da lista. E o primeiro, ele tem a soma de nenhum. Ou seja, eu não comecei a somar ninguém. E como é que isso pode ajudar a gente a resolver esse problema? Basicamente, é uma questão de como se fosse conjuntos. Porque o que está acontecendo aqui? Se você quer, por exemplo, aqui, de 2 a 6. Então, se eu quero a soma de 2 a 6, eu tenho aqui nessa lista o quê? Eu tenho, se eu vim aqui no último índice, eu tenho essa soma aqui. A soma de todos os elementos, a soma do zero até o sexto elemento, está guardada aqui, nesse valor. E ele representa a soma de todo mundo da lista que vem antes dele até aquela posição. Aí você pensa, tá, beleza, eu tenho a soma que chega até 6. Mas aqui não está começando do segundo elemento. Aqui está começando, está somando todo mundo. E aí que tá. Como eu tenho isso aqui, eu também tenho, nessa posição, o valor de todo mundo, de 0 até o segundo elemento. Ou seja, esse valor aqui tem o valor de 9 mais 1 mais 2. Ele tem os 3 primeiros elementos. Nesse caso, foi até um a mais, né? Então, o que é que a gente poderia fazer? A gente pode vir aqui, se a gente quer o valor do segundo elemento, ou seja, aqui é o 1, até o sexto, a gente pode simplesmente vir aqui e olhar, ó, esse aqui seria o segundo elemento. Se eu pegar isso aqui, é como se eu estivesse somando esse elemento aqui duas vezes. Vocês percebem? Tipo, quando eu pego minha lista, eu vou subtrair essa vermelha da verdinha. Porque o que acontece, ó? Se eu pegar isso aqui, eu tiro esse elemento, olha o que sobra. Sobra do terceiro elemento até o último. Então, se eu quero do segundo elemento até o sexto elemento, eu posso simplesmente vir aqui na minha soma acumulada e pegar, ó. Eu vou tirar o primeiro elemento e eu vou somar do segundo até o sexto. E para eu fazer isso, tudo que eu tenho que fazer é chegar aqui e pegar o acumulado de 6 menos o acumulado do início que ele quer menos 1. E desse jeito, eu tenho um acumulado entre o início até o fim, nesse caso de 2 até 6. E se vocês verem, realmente dá certo. Porque, por exemplo, a gente vai estar aqui, ó, 24 menos 9. 24 menos 9 dá 15, que é justamente o resultado. Basicamente, essa foi uma revisãozinha sobre soma acumulada.